Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio, lá do Colégio Beatriz Rodrigues. Hoje nós estamos na nossa aula de número 10. Vamos falar sobre ditadura militar. Em alguns livros você vai até encontrar esse material com o nome de Golpe Civil-Militar ou Ditadura Civil-Militar de 1964. Os nomes nós vamos discutir daqui a pouquinho qual a origem dessa situação. Mas para que a gente consiga entender o que foi essa crise militar que houve, ou essa confusão toda, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Eu gostaria que você lembrasse da nossa aula sobre Juscelino Kubitschek. JK, tem até uma homenagem para ele aqui na nossa cidade, uma avenida comercial, uma avenida muito bonita, bem no centro da cidade. Bem, JK foi um presidente que investiu muito no país, realizou muitos investimentos usando dinheiro internacional, usando a influência de outros países aqui no nosso território para conseguir fazer todos esses investimentos. Mas funcionou. A ideia de transferir a capital do Brasil, lá do Rio de Janeiro, e colocar no centro-oeste brasileiro, ali onde hoje é Brasília, deu certo. A nossa capital agora está mais protegida, caso ocorra uma guerra, um ataque pelo oceano, vai ser muito mais difícil nos atacar. E outro ponto, os investimentos que começaram a se expandir para o centro-oeste e para o centro-norte do país foram em grande escala, porque agora a capital ficava mais para o centro. Isso favoreceu muito o crescimento e o surgimento de novas cidades, o desenvolvimento comercial, industrial de várias regiões do nosso país. Antes ficava tudo lá no litoral, agora não, agora o nosso país começava a crescer de uma forma bem mais intensa. Só que nesse governo de JK, Juscelino Kubitschek, o país ele acabou se endividando demais. Os recursos financeiros que vieram para o Brasil para ajudar na construção de indústrias, ajudar na construção de estradas, foram empréstimos. E o Brasil tinha agora uma dívida, e essa dívida só aumentava cada vez mais, certo? Quando o JK termina o mandato dele em 1960 e ocorrem eleições, o próximo candidato, um cara chamado Jânio Quadros, ele tinha uma característica diferente. Ele queria mostrar para o povo que ele era bem popular. Gente, o cara usava de propósito um terno com um rasgadinho aqui perto do braço, sabe? Ele colocava um pozinho aqui no ombro para parecer que era caspa. Ele andava carregando uma vassoura para todo lugar que ele ia. Ele carregava uma vassoura e a campanha política dele era baseada na ideia de eu vou varrer a corrupção, eu vou varrer as dívidas brasileiras, eu vou limpar o nosso país. Bem, as musiquinhas são muito engraçadas. Peço a vocês que acessem a internet e pesquisem as músicas das campanhas eleitorais antigas. Gente, vocês vão dar muita risada, tá bom? Porque são bem engraçadas. Mas aí, Jânio Quadros, ele apesar de falar que vai investir na economia, acaba criando algumas leis que não são diretamente ligadas com a economia brasileira. E aí, quando chega no mês de agosto de 1961, o mesmo ano em que ele entrou no governo, o cara já renuncia, já pede para sair do governo. Tem alguns relatos históricos que afirmam que Jânio Quadros queria declarar a renúncia, esperando que o povo dissesse: volta, Jânio Quadros, não renuncie, você é nossa salvação. Não deu certo. Não funcionou, o povo deixou passar de batido e ele renunciou, pronto, tchau. Depois da renúncia, quem era o vice-presidente era um cara chamado João Goulart. O apelido dele era Jango. Quando Jânio Quadros fez a renúncia, Jango estava na China, uma viagem a negócios, uma viagem de vice-presidente, conversando com o governo chinês para discutir sobre assuntos de governança. Vocês se recordam que o mundo estava vivendo naquele período um contexto de Guerra Fria?
Aquele contexto em que a população estava dividida, o mundo estava dividido entre dois blocos. De um lado, os capitalistas, controlados pelo governo norte-americano, e do outro, os socialistas, controlados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gente, essa ideia, essa briga, essa disputa toda fazia com que um território lutasse contra o outro. Os países capitalistas não queriam deixar as ideias socialistas interferir. Os países socialistas não queriam permitir que as ideias capitalistas intervissem no território. Então era uma briga. E entre as duas regiões, né, Estados Unidos e Rússia, existia também uma disputa de poder, uma disputa ideológica, uma disputa de superação, para ver quem era o melhor na carreira dos esportes, para ver quem era o melhor na corrida espacial, para ver quem era o melhor na tecnologia. Era uma guerra fria, era uma guerra de outras áreas que não necessariamente a militar. Quando Jango fica sabendo que o presidente renunciou, imediatamente ele estava na China e retorna para o Brasil, mas ele não foi bem aceito. Porque algumas das propostas que Jango oferecia, que Jango tinha como ideia para desenvolvimento do país, era a reforma agrária, a nacionalização de empresas, era modificar o sistema eleitoral, fazer algumas modificações no processo de ensino. E todas essas ideias estavam alinhadas com o governo socialistas. Jango não foi bem aceito no país para ser o presidente do país, porque ele tinha propostas muito semelhantes às ideias socialistas. Mas ele era o presidente. Então criou-se uma confusão enorme entre o Senado, o Congresso Federal, os deputados, os senadores e os militares que estavam preocupados com essa história da presença comunista no Brasil, da influência dos socialistas e do comunismo no Brasil. Consequência disso, Jango ele conseguiu assumir a presidência, mas o sistema de governo do Brasil mudou, virou parlamentarista. Você precisa dar uma olhada sobre isso melhor. Nesse sistema de governo, o presidente ele cria leis, mas essas leis só são aprovadas depois que o Congresso autoriza ou não. O presidente ele pode até dar ideias, mas quem tem mais autoridade que o presidente é o Congresso Nacional. Depois que Jango realiza um evento, um comício lá no Rio de Janeiro, reunindo mais de 300 mil pessoas, um comício onde ele fala abertamente: eu vou nacionalizar as empresas, eu vou realizar o confisco, a desapropriação das terras que ficam ali próximas da rodovia federal. Pronto, o cara falou que ia tomar as terras, o cara falou que ia tomar as indústrias, o exército não aguentou. 1º de abril de 1964, o exército assume a presidência do país. E aí nós começamos uma sucessão de vários presidentes, são apenas 5. E vamos entender, eu preciso que vocês compreendam que, dentre esses 5 presidentes, existiam os presidentes da chamada linha moderada, aqueles que queriam que o país fosse governado por pessoas civis, por pessoas eleitas pelo povo, e existiam os presidentes da chamada linha dura. Eram aqueles que queriam que os militares continuassem no poder para administrar o nosso território. O primeiro presidente era da chamada linha moderada, Humberto Castelo Branco. Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente da chamada ditadura militar, ele criou o chamado ato institucional. Quem pode criar lei é o legislativo. O militar não pode criar lei. O militar usa as leis que já existem, mas ele não pode sair criando lei. Então, a primeira coisa que o presidente militar fez foi dar o direito aos militares criarem leis. Mas só que mudaram o nome, chamaram de ato institucional. Logo nos primeiros casos, os atos institucionais eram: acaba com esse negócio de eleição direta. Quem vai eleger os próximos presidentes agora são os militares. Serão eleições indiretas.
Quem vai eleger os próximos presidentes agora serão os parlamentares, não o povo. Acabou esse monte de partido político. Agora nós temos o chamado bipartidarismo, só o partido de apoio aos militares ou só um partido contrário aos militares. Logo depois, nós temos a presença do outro militar chamado Humberto Castelo Branco. Este era da categoria linha dura. Olha, ele criou o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5 acabava com as garantias individuais. Ele permitia que qualquer pessoa pudesse ser presa sem direito a habeas corpus, sem direito a explicar o porquê, querer explicações, ou deixa eu ficar solto, que daí eu explico para você tudo o que está acontecendo. Não tem habeas corpus, não tem liberdade nenhuma. Qualquer funcionário público poderia ser aposentado obrigatoriamente e pronto, e acabou. Fechamento do Congresso Nacional. Os deputados e senadores que têm o direito de discutir e criar as leis, o Congresso seria fechado. Nesse caso, todas as leis ou atos institucionais seriam criadas pelos militares sem ter que se preocupar com nada, porque ninguém poderia discutir. Logo depois nós temos Arthur da Costa e Silva. Esse presidente cria o Departamento de Ordem Política e Social, o chamado DOPS. E também outras instituições para começar a controlar melhor as situações que aconteciam no país. Eles diziam que eles deveriam controlar os problemas sociais para investir na economia do país. Por causa disso, a gente ouve também, a gente vê a criação de um órgão chamado DOI-CODE, responsável por organizar, fiscalizar e executar qualquer pessoa que se manifeste contra a segurança nacional. Nesse período, houve a campanha chamada Ninguém Segura Esse País. Ame o Brasil ou deixe-o, justamente porque a economia brasileira estava crescendo de forma enorme, gigantesca. Logo em seguida, a gente encontra Ernesto Garrastazu Médici, que fez com que o Brasil crescesse muito também, usando empréstimos financeiros internacionais, só que a inflação do Brasil crescia muito e a população não gostava. As greves que começavam a surgir eram reprimidas com extrema violência. Por último, temos a presença de Emiliano Garrastazu Médici, que investiu bastante na economia brasileira, usando empréstimos internacionais também. Apesar de o Brasil ter um crescimento econômico interno, só que o problema era que havia muita dívida e a inflação continuava crescendo. As manifestações, as revoltas, as greves eram reprimidas com extrema violência. A vantagem Médici eliminou o Ato Institucional número 5, aquele que tirava as garantias individuais, os direitos individuais, passando o povo a ter novos direitos individuais. Por último, o Ernesto Geisel. Gente, ele era da linha moderada. Lembra que a linha moderada queria que o povo voltasse, ou a população civil voltasse para o poder? Pronto. 1979, inicia-se a ideia das diretas já. O povo quer novas eleições, o povo quer escolher um presidente civil. E a partir daí, eles precisam se reorganizar. Até que surgem alguns movimentos, por exemplo, a campanha Diretas Já. O presidente eleito indiretamente, não foi por eleições diretas, o presidente eleito indiretamente foi Tancredo Neves. Mas ele faleceu dias antes de tomar posse, e aí quem assumiu foi o seu vice chamado José Sarney. Essa é uma história que nós vamos ter que continuar depois, porque agora nós encerramos a ditadura militar e começamos a redemocratização. Turma, leiam, estudem, pesquisem, porque tem muita coisa para falar. Deixo o meu abraço para vocês. Até a próxima.